Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters where O dia que eu entendi que só existe um Deus, isso fez muita diferença na minha vida, irmãos. Muita diferença. Por quê? Porque eu ouvia dizer, eu ouvia pessoas dizerem, olha, você não pode fazer tal coisa, porque senão você vai estar adorando Deus tal. O pessoal que bate tambor na sexta-feira e tal, tá fazendo isso para Deus tal. Ah, você tem que ser evangélico, porque o Deus dos evangélicos é tal coisa. Você não pode ser, sei lá, da macumbaria, porque o Deus deles é um Deus da África e tal. Ah, você não pode ser budista, porque o Deus deles é Buda, é um outro Deus e tal. Ah, você assistiu os filmes, né? Os antigos adoravam os outros deuses, tal. Então, a gente vai pensando o seguinte, irmãos. Como que eu fazia divisão, eu segregava, porque eu achava que existia vários deuses. Então acontecia assim, olha, se a pessoa não está na mesma igreja que eu, ou no mesmo segmento religioso, ela é separada. Por quê? Porque o Deus dela não é o mesmo Deus meu. E aí eu não atendia aquela pessoa, não havia uma comunhão com ela, eu me separava dela. Onde aquelas pessoas estavam, no ambiente que eles estavam, eu não me sentia bem. Por quê? Porque eles ensinavam que existia outros deuses. E quando eu descobri que só existe um Deus, embora aquele povo pensa que está fazendo alguma coisa para um outro Deus, eles não estão fazendo nada que seja para outros deuses, eles só podem fazer para um único Deus, que só tem um Deus. Então isso mudou minha vida. Eu percebi então que se só existe um Deus e Pai, então todos nós fazemos parte da mesma família, independentemente da religião que eu professo, independente da fé que eu professo, da região que eu moro, do país que eu moro, da cor da minha pele, da onde eu estou colocando a minha esperança, independentemente daquilo que eu estou fazendo, para mim, eu entendi que só existe um único Deus. Ah, irmão Arlindo, mas aquele pessoal que vai toda sexta-feira, meia-noite, no meio do mato, para adorar o Deus da mata, por exemplo, um Xangô. Ignorância da parte deles, porque é impossível adorar outro Deus. Por quê? Porque não existe. Então, olha, quando veio isso na minha consciência, irmãos, quando eu entendi isso, fez toda a diferença para mim. Então, entender isso mudou minha concepção em relação à minha família. Antes, antes, a religião dizia para mim, olha, você não pode ir numa festa de aniversário do seu sobrinho, porque lá tem bebida alcoólica, e Deus fica enciumado. Deus não vai gostar se você for lá. Mas por quê? Porque isso é adorar um outro Deus. Olha como que fez a diferença eu saber que não existe outro Deus para adorar, irmãos. Para mim fez toda a diferença. E faz muita diferença para mim. Para alguns irmãos não faz diferença alguma, mas para mim faz muito. Então é a forma, igual a Maelma colocou, é a forma de você entender isso e de você trazer isso para a sua vivência. O quanto isso te influencia numa condição ou na outra. Então, quando eu entendi isso, para mim foi muito bom, foi muito diferente. Cresci muito em relação à comunhão com pessoas de outros segmentos religiosos. Porque antes eu discriminava, irmão, estou sendo sincero para vocês.
por exemplo, não discriminava igual alguns segmentos que discriminam muito mais, né? Tem segmento que discrimina pessoas evangélicas da mesma religião, da mesmo segmento evangélico, desde que não seja da sua igreja, eles discriminam. Por exemplo, tem uma denominação que não chama os outros evangélicos de irmão, eles não consideram os outros evangélicos irmãos. Eles dizem, olha, são primos, entendeu? Não são irmãos. Porque que faz parte da família mesmo são só os que estão nessa casa. E isso foi fazendo eu entender, com esse entendimento eu fui vendo que faz muita diferença. Então eu gostaria, falei para os irmãos que eu ia ler um texto e ia fazer perguntas, mas ainda não foi possível ler o texto, porque a gente entrou numa conversa onde vários irmãos, alguns irmãos disseram, não vários, mas alguns, né? Então, olha, acompanha comigo aqui. Primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo manda essa carta à igreja. Eu vou ler o capítulo 8, a partir do versículo 4, os irmãos quiserem depois, pode ler. E se tiver alguma dúvida, pode trazer também no próximo encontro, que isso é muito bom. Diz assim, olha, o versículo 4. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? O que eu vou dizer? O que eu vou dizer do macumbeiro que oferece lá a macumba para os espíritos? O que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? O que nós vamos dizer, irmão Paulo? O que nós vamos dizer, pessoal da igreja? O que nós vamos dizer, irmãos do estudo bíblico, tua graça me basta? O que nós vamos dizer quanto aos alimentos que se oferecem aos ídolos? Aí o versículo 4 fala assim: bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo. Oh, glória a Deus, irmão. Como que isso é libertador. Meu Deus, como que isso faz a diferença? Todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo não vale nada nesse mundo. Então isso muda, isso faz muita diferença. Eu saber disso me fez muita diferença. E que há somente um Deus. Olha só, não existe, não tem, o ídolo não vale nada, só existe um Deus. Mas e aqueles que adoram os espíritos? Não vale nada. E aqueles que oferecem macumba, lá faz macumba na encruzilhada na sexta-feira para prejudicar os outros, vai prejudicar? Não, não vai prejudicar em nada. Isso não é nada, entendeu? Isso não é nada. Por quê? Porque só existe um Deus. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses. Letra minúscula. Existe. As pessoas criam isso. Elas fazem isso. E elas acreditam nisso. Existe, de fato, aqueles que são chamados de deuses. Por isso, dizer nos céus e na terra, há pessoas que adoram muitos deuses com letra minúscula e muitos senhores. Para nós, porém, olha os entendidos aí, irmãos, aqueles que chegaram ao entendimento, que compreenderam, aqueles que conseguiram, de fato, a compreensão daquilo que é a verdade de Deus, para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. E aí, isso faz alguma diferença para vocês saber isso, irmãos? Isso muda alguma coisa na vida de vocês? Vocês extrair isso da verdade de Deus? Faz alguma diferença ou não? Muita, viu? Muita diferença saber isso, sabe? Assim que, né? Os ídolos não são nada, né? Você vê que, às vezes, as pessoas se preocupam tanto com aquelas pessoas
igual o irmão falou aí, né, de não poder se juntar, porque Deus ele não divide a glória dele com ninguém, né? As pessoas falam isso. Exato. Os cristãos, os evangélicos, o sistema, né, religioso. Se você vai fazer isso aqui, você está, por exemplo, em vez de você cantar uma música que vai adorar a Deus, você está cantando outra música. Deus não divide a glória dele com o humano, com ninguém. E assim, não tem nem como ele dividir a glória dele, porque não são nada. Ele vai dividir a glória com quem não é nada. Então é muito bom, sabe? É leve, né? Nos torna leve. Porque a gente fica com aquele peso, com aquele medo, né? Querendo ir Exato. nos lugares, mas com medo. Carnaval, por exemplo, né? Eu vi o carnaval assim como a coisa que poderia acontecer na época do carnaval, né? Nossa. Os demônios soltos, a festa da carne, a gente ficava nos retiros e tipo assim, com muito medo, falava que nessa época acontecia muita coisa por causa dos demônios, né? Dos deuses, dos trem que eles faziam lá, dos trabalhos que eles faziam na época do carnaval. Porém, hoje a gente entende que isso não é nada. Então a gente vê que a grandeza de Deus, ela é tamanha que a gente não consegue medir, sabe? Glória a Deus. Libertador mesmo, muito libertador. Amém. Para mim fez muita diferença, irmãos. Alguns irmãos aí acabaram relatando que não faz diferença nenhuma, né, saber disso, mas para mim faz muita. Então, o próprio texto aqui, irmãos, ele sugere para nós uma compreensão. Ele diz assim no versículo 7, o apóstolo Paulo, ó, no entanto, nem todos sabem disso. Olha, preste atenção, irmãos. É muito claro o que o apóstolo Paulo escreve, irmãos. A luz da revelação de Deus era muito libertador. Essas cartas são muito libertadoras. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade. Olha aí. Esses irmãozinhos que estão aí na escuridão, eles estão ali acostumados com aquilo ali, porque eles foram treinados, eles foram educados, eles foram doutrinados a pensar que os ídolos são de verdade, são alguma coisa. Aí o apóstolo fala assim, ó, aqui ele está falando da comida, né, irmãos? Da comida, por causa da comida, né? Aí ele fala assim, ó, de modo que ao comer alimentos oferecidos a eles, esses irmãos que não sabem disso, eles imaginam que estão adorando deuses de verdade. Eles imaginam que estão adorando deuses de verdade. E sua consciência fraca é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus com letra maiúscula pelo que comemos. Não perdemos nada se não comemos. E se comemos, nada ganhamos. Olha só que libertador, irmãos. Que libertador. Eu falo assim, irmãos, porque eu percebo que alguns irmãos, eles têm desprezado o ensinamento da palavra de Deus. Eles têm desprezado. Por quê? Porque existem textos que realmente são textos que você precisa compreender. Então tem que ter uma compreensão em cima daquele texto que o apóstolo está dizendo. E existem textos que você precisa interpretar. Agora, tem texto que não necessita de interpretação, ele precisa de compreensão. E esse é um texto que você precisa compreender. Entendeu? Nós vamos pegar textos na Bíblia que nós vamos ter que interpretá-los. Nós vamos pegar textos, nós vamos ter que simplesmente compreendê-los. Porque o que Deus quer falar está exatamente no texto. Não carece de interpretação. E esse aqui é um texto desse. Entendeu? Está muito claro. Muito claro.
Depois os irmãos continuam lendo, tá? Continue lendo na sua casa. É um capítulo extraordinário, esse capítulo 8, libertador nessa questão, né? Nessa questão, ele é muito libertador. Porque tem muita gente que pensa que os ídolos são alguma coisa, que os demônios são alguma coisa, que os orixás são alguma coisa, que os deuses, né, da mitologia são alguma coisa. Muitos pensam que existe outros deuses, que pode ser que existe, mas a Bíblia está escondendo. Para mim, a Bíblia não está escondendo nada, irmãos. Eu não entendo assim, entendeu? Eu sei que tudo é válido, aí os irmãos quiserem compreender que Deus está escondendo, que a Bíblia está puxando a sardinha para o lado dela. Não, a Bíblia, quando ela tem que falar contra, ela fala, e quando ela tem que falar a favor, ela fala. Ele é um livro extraordinário, para mim, tá? Estou falando para mim. Eu amo estudar a Bíblia e eu tomo por base a Bíblia para que eu possa viver segundo aquilo que eu interpreto ou segundo aquilo que eu compreendo dos textos bíblicos. Então, para mim é muito válido. E esse aqui é um texto que fez muita diferença para mim. É um entendimento que realmente transformou o meu viver. Quando eu É oito do compreendi, livro? quando eu compreendi que só existe um Deus. Foi maravilhoso, irmãos. Eu lembro que eu expliquei isso na igreja há uns 5, 6 anos atrás. Mas fica aí para nós essa meditação. Se você quiser saber, se te interessar, para mim, para o irmão Arlindo, isso fez muita diferença e faz muita diferença. Amém? Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit